Lazy, treinadora pessoal, tinha um relacionamento secreto com Sonny desde a adolescência. Foi Sonny quem apresentou Lazy à sua noiva, Bia, para ajudá-la na preparação física. Com o tempo, Lazy conquistou a confiança de Bia e se tornou sua confidente, porém repassava algumas informações confidenciadas por Bia para o amante Sonny. Em certa ocasião, Bia acordou cedo e decidiu fazer uma surpresa ao noivo, visitando-o nas primeiras horas da manhã, porém quase flagrou o casal de amantes. Naquela oportunidade, muito dominada por Sonny, Lazy escondeu-se no banheiro da suíte onde estava, enquanto Sonny enrolava Bia na sala, censurando-a para que o ato não repetisse, visto que precisava de mais privacidade e momento para descansar da fadiga do dia de trabalho na empresa. Para evitar novas surpresas indesejadas, Sonny e Lazy combinaram em convencer Bia a correr todas as manhãs para ocupar a mente e manter o corpo em forma e controlar a ansiedade. Eles conseguiam controlar os passos de Bia. Na noite anterior ao sinistro, Lazy havia passado a noite com Sonny, que acordou tarde e, na presença da amante, ouviu com desdém a gravação de áudio que a noiva enviou. Clay, o agressor, foi orientado por Lazy, sua irmã, para assustar Bia, mas o plano não funcionou, deixando-a apreensiva quando soube que o acontecimento tornou caso de polícia. Lazy queria que fosse apenas um pequeno susto, o que faria instintivamente com que a digital fosse para a casa de Sonny, que considerava ser o local mais próximo para a procura de abrigo, e a flagrasse com Sonny, acabando com o segredo do martírio de encontrar-se às escondidas com ele. Lazy estava descontente com o título de amante e queria que, com o rompimento entre Sonny e Bia, o seu romance com Sonny fosse oficializado. Embora apreensiva, Lazy aguardou Bia retornar da delegacia para visitá-la e obter informações mais atualizadas e detalhadas da investigação, presidida pelo delegado Baruch. Quando se encontrou com Bia, falou encenando certa preocupação com a influenciadora. Amiga, acabei de saber do ocorrido e vim correndo para cá. Estou chocada com o que ouvi. Nesse momento, Bia estranhou como ela havia se informado sobre o ocorrido, se o caso tramitava em segredo policial, mas, sem indagar Lazy, e desconfiando que foi enviada pelo noivo, apenas desabafou. Foram momentos muito difíceis e que pareciam infindáveis. Imaginava muitas coisas e que não acabariam bem. Me via morta. Não desejo essa experiência a ninguém. Usando palavras de sentimentalismo de comoção, tentou maquiar o real interesse em saber mais sobre o ocorrido. Lazy sutilmente sonda. Imagino, amiga. E só de pensar já me arrepio de apreensão. Não entendo como alguém pode agir dessa forma com uma pessoa conhecida e estimada na cidade. Só pode ser um desalmado. Você suspeita de quem seja? Amiga, se desejar pode desabafar comigo, caso se sinta confortável. Bia, agitando-se ao lembrar-se do momento de angústia, responde. Não me lembro de tê-lo visto antes. Contudo, ele chamou-me pelo meu apelido, demonstrando me conhecer bem. Ele me monitorava pelas redes sociais. Só pode. Ele mostrou que tinha muita raiva de mim. Lazy, sabendo que o irmão não era seguidor de Bia e querendo atrapalhar a investigação, joga a semente da dúvida sugerindo. Pode ser um seguidor descontente com suas postagens. Já ouvi casos de psicopatas que vigiam seus seguidores pelas redes sociais, num descuido, atacam ou até matam. Grandes famosos já foram alvo disso, assim como um papa, presidentes e personalidades ilustres. Você tem muitos seguidores. É difícil imaginar quem seja. Posso ajudar avaliando o perfil dos teus seguidores e podemos fazer uma seleção para o delegado focar nas investigações. Precisamos ajudar nessas investigações para esse malfeitor não ficar impune. Bia, um pouco atordoada com várias informações repassadas pela amiga e com pensamentos em Jeremy, responde contrariando a amiga. Eu me lembro da voz dele e de alguns traços do rosto dele. Não sei se era seguidor. Eu conheço parte dos meus seguidores. Mas ele pode ser um frequentador e não me segue para não deixar rastro. Seria muita estupidez dele ser meu seguidor. Mas a polícia vai achá-lo. Lazy, tentando controlar as emoções e não demonstrando que ficou preocupada com a resposta de Bia, diz. Minha amiga, você é muito forte. Conseguiu ver o rosto desse desalmado e ainda consegue lembrar-se após todo o trauma. Eu já teria esquecido pelo medo. Melhor acalmar-se agora. Ainda bem que ele não fez nenhum mal grave. Ficou apenas no susto. Mas temos que providenciar um segurança para você. Vou sugerir isso ao Sonny. Bia, vendo que a amiga estava mais perturbada com o caso que ela, acalmando-se ao falar como foi salva por Jeremy, em quem estava pensando, deixa as palavras fluírem. Ele só não me matou, porque um anjo me salvou.
Ele duelou com aquele agressor e o derrubou com um movimento apenas. A mão dele é bem quentinha e forte. Ele reteve o agressor lá no beco enquanto eu saí correndo. Lacey já sabia que o seu irmão não havia sido preso, e querendo saber mais sobre o estranho homem que a salvou, perguntou. Então o agressor foi preso? Não. Ele não foi preso. Mas não sei como ele conseguiu sair. Fala mais desse homem que te salvou. Me conta mais. Como assim ele apareceu do nada e te salvou? Preciso conhecer esse homem. Ele é comprometido. Bia reflexivamente pensou. Ela nem o viu e já está interessada nele? Não permitirei. Calma, amiga. Não sei nada sobre ele. Sei que é amigo dos meus pais. Provavelmente é casado. Pouco sei. Ele é conhecido pelo apelido de doutor, dados por seus pais. O delegado também o conhece, pois os vi conversando na maior intimidade. Amiga, você se animou em falar dele. Vejo que os seus olhos brilharam quando se referiu a ele como um anjo. Bia, sorrindo um pouco e tentando voltar o semblante de tristeza para não transparecer o que era visível, o interesse em Jeremy, fala. Amiga, não me comprometa. Estou noiva. E quanto a esse homem que me salvou, pouco sei sobre ele. Ele é amigo dos meus pais e não meu. Lacey, aproveitando a animação de Bia em falar de Jeremy e querendo apimentar o noivado dela, sutilmente comenta a indiferença de Sonny, que presenciou logo pela manhã. Lacey ficou incomodada quando viu a animação de Sonny com o almoço e o desdém com a noiva. Para trazer o tema à tona, foi sutil nas palavras. Amiga, o Sonny está vacilando. Vejo que às vezes ele é grosseiro com você e anda sempre estressado ultimamente. Já falamos sobre isso. Acho que o Sonny não te valoriza. Você precisando de companhia e ele nem está aqui para te ajudar nesse momento. Onde ele está? Lacey falava assim para poder controlar Sonny por meio da noiva. Porém Bia, conhecendo que Lacey era amiga de infância de Sonny e entendendo que era testada a mando do noivo, resolveu cortar o assunto. Lacey, isso é coisa minha com Sonny e nos entendemos. Ele é o meu noivo. As minhas atenções são para ele. Lacey, percebendo o tom ríspido de Bia, pensou. Será que ela ficou com raiva por achar que estou insinuando algo dela como estranho ou desconfia do meu interesse pelo ocorrido ou em Sonny? Melhor disfarçar. Lacey não cogitava que Bia ficou incomodada pelo interesse da amiga por Jeremy e tinha receio de ser descoberta pelos ciúmes. Então, após refletir erroneamente, Lacey resolve tirar o foco de Sonny do caso e finge estar interessada em Jeremy. Ai, amiga, sei que você ama o Sonny e que se resolvem. Mas me interesso por esse Jeremy, que parece ser uma pessoa de confiança e amigo da sua família. Acho que falarei mais com sua mãe sobre esse homem. Preciso conhecer pessoas novas. O novo me inspira. Você me ajuda, amiga. Bia, muito incomodada com o interesse de Lacey em Jeremy, responde com tom de despedida, por não querer que a amiga fale com sua mãe Berenice sobre o estranho doutor. Sei. Interessada, né? Deixa que eu sondo minha mãe e descobrindo algo mais sobre ele te aviso. Vou saber se é comprometido. Mas primeiro quero descansar um pouco mais, e depois vou conversar com a minha mãe sobre ele. Lacey, mais aliviada ao perceber que Bia não desconfiou do seu interesse no caso, entrou no jogo comentando. Tudo bem, amiga. Descansa esses dias, mas não deixe de continuar fazendo seus exercícios, em casa mesmo, para não perder a forma. Sua forma física, os seus comportamentos muito influenciam suas seguidoras, que se veem em você. Temos que estar sempre lindas e poderosas. Bia, não querendo interagir com a amiga, repetiu sutilmente o interesse em descansar. Depois falamos sobre isso, amiga. Agradeço a sua preocupação, que é maior que a do Sonny. Mas preciso descansar. Tenho que relaxar a mente para absorver esse sinistro. Com beijinhos no rosto despediram-se.